aí é pecado, tá ligado, né? Pronto, hein, pessoal? Isso aí é Você chegou com Fazer silêncio, virar pra frente, sentar cada um nos lugares. Débora. Débora. Seu lugar, Débora. Dreba. Vai. 15 anos de curso na barriga. Então, Não. na aula de hoje nós vamos falar de um autor, de um pensador, de um filósofo e sociólogo do século XX, aí, que foi o Frantz Fanon. Franz Fanon. Ele viveu de 1925 a 1961 e vai fazer a sua reflexão no campo da filosofia política. Ele vai refletir sobre as relações de poder, especialmente as relações de poder entre raças. Na verdade, a ciência contemporânea não admite a noção de raças. A raça não só a raça é humana. Mas, no contexto em que ele viveu, Franz Fanon, existia ainda o chamado darwinismo social. Vocês sabem o que foi o darwinismo social? Uma raça mais evoluída que a outra. Uma raça mais evoluída que a outra. O darwinismo fala da evolução das espécies. O darwinismo social acredita que essa evolução também ocorreu entre os seres humanos, e dentre os seres humanos existiam algumas raças que eram mais evoluídas, superiores, e outras raças que eram menos evoluídas e eram inferiores. E a raça menos evoluída e mais inferior, para o darwinismo social, era a raça negra. E ele está também no campo do existencialismo. Era um psiquiatra, um psicólogo, ele vai refletir sobre a existência, sobre os reflexos do racismo na existência dos negros. E aí vai perceber o seguinte: o negro acabou introjetando em si o discurso e a ideia do dominador do branco. E por isso ele vai falar o seguinte: para o negro há somente um destino, ele é branco. O sonho do negro passou a querer ser o negro foi dominado de forma tal, e a ideologia do homem branco entrou de tal maneira na mente do negro, que o negro agora sonha em ser branco. O negro faz de tudo pelo branco. Se você for olhar para a população brasileira, o Michael Jackson é um exemplo, né, de tentativa de se tornar branco. Porque o negro quer ser aceito na sociedade. E na sociedade dos homens brancos, só os brancos são aceitos. E aí, para o negro tentar ser aceito, ele faz de tudo para ser branco. Se a gente olhar para a política do nosso país, segundo estudos e estatísticas, 55% da população brasileira é preto, negro ou pardo. Aí você olha para a representatividade. Não precisa ser nas universidades ou em situações aí onde claramente há de fato uma desigualdade de acesso. Mas vamos olhar aquilo que o negro poderia escolher. Há 55% de parlamentares pretos e pardos no nosso país. Então isso mostra que o preto não vota nele. Na hora de eleger alguém, o negro e o preto escolhem o branco. A mesma coisa acontece com as mulheres. O Franz Fanon não vai falar sobre isso, mas aconteceu com as mulheres. As mulheres são mais de 50% da população brasileira. Quando você olha para a política, tem 50% das mulheres na política. No Congresso não chega a 30%. Ou seja, a mulher introjetou em si, na sua própria mente, o discurso do homem. Assim como o negro introjetou na sua própria mente o ideal do branco. E essa história do racismo começa ideologicamente, por filosofia, por meio da filosofia, já no mundo antigo, lá na Grécia. Aristóteles ele argumentava na sua Ética Nicômaco que a escravidão é um estado natural e que tem indivíduos que são, por natureza, escravos.
quanto tem indivíduos que são, por natureza, livres. Na época de Aristóteles, a escravidão não era a negra. Inclusive, a escravidão, a palavra escravo vem de slave, que é os povos eslavos, os povos do leste europeu. Então, na Europa, naquela época, quem era escravizado era o negro. Mas, a partir da modernidade, um novo fenômeno se configurou. Uma nova forma de escravismo. A escravização agora tem uma justificativa. A primeira justificativa é uma justificativa religiosa. A Igreja Católica referenda a escravidão porque o homem negro não é considerado inumano. Para a Igreja Católica, no início da discussão era: o africano, o preto, ele tem alma ou não? Então, nesse imbróglio de se o negro tem alma ou não, acabou se justificando a escravidão. Se ele não tem alma, ele é só um animal. Um animal pode ser escravizado. Aí, a partir da teoria da evolução do Darwin, eles vão usar o evolucionismo para poder justificar agora a escravidão, não mais de forma religiosa, agora de forma científica. A justificativa de que, ou do motivo que o negro tem que ser escravo, é científico. O negro é menos evoluído. O processo evolutivo da humanidade, dos seres vivos, o negro está mais atrasado. Então, isso justifica a escravidão. No século XIX, a África foi dividida e colonizada por países europeus. Tem a partir da África, que você já deve ter estudado aí em história, né? A partir da África foi realizada ali na Conferência de Berlim. Vocês lembram disso aí? Estudaram? Foi 1875 ou 85? 85? Foi uma dessas duas datas aí. Porque você tem os europeus dividindo a África. Dividindo ela como se fosse uma pizza. Não dá esse pedaço que é meu, né? Como se os povos que habitaram ali durante toda a sua história não tivessem o direito sobre suas próprias terras. Injustiça. É engraçado que hoje tem alguns autores africanos que dizem o seguinte: quando o homem branco chegou aqui, o homem branco estava com a Bíblia na mão e nós éramos os donos da terra. Hoje eles são os donos da terra e nós que estamos com a Bíblia na mão. Inclusive o homem mais rico do mundo hoje, ou o segundo, né, não é mais o mais rico, que é o Elon Musk. A riqueza dele, muita gente acha que vem da genialidade. Não é. Os pais do Elon Musk são donos de terra na África do Sul. Terras onde tem esmeraldas, diamantes. O cara não saiu do nada. Ele não é o self-made man, o ideal de um homem norte-americano que fez sucesso, que fez a própria vida, a própria carreira, a própria riqueza. Ele é um herdeiro. Aí fica vendendo aí que ele é um gênio. O cara é manipulando. Não sei se você já viu, tem uma fala dele. Aconteceu um golpe político na Bolívia e ele falou: fui eu mesmo, né? E eu e outros aí que tínhamos interesses no lítio, que é um mineral que tem na Bolívia. Ele falou: nós só apoiamos o golpe lá sim. E a gente vai apoiar golpe em qualquer lugar do mundo onde nós tivermos interesses econômicos. Então, eles não estão nem aí com os interesses dos povos, das terras onde eles moram. Estão preocupados com o crânio de livro. Quem passou? Oi? Quem passou? Quem é o primeiro? Vamos dar um negócio da Dior, da Castanha, Dolce & Gabbana, Castanha, né? Ele está em terceiro. Aí você precisa. O Jeff Bezos está em segundo. Porque começou a cair também, a Tesla está só caindo, porque a BYD chinesa está passando a Tesla. Ele está fodido. O que ele está querendo? Ele está querendo que o Trump ganhe lá nos Estados Unidos, porque se o Trump ganhar, ele vai taxar os carros chineses. Aí a China não vai conseguir competir lá. Mas no resto do mundo ele não vai conseguir competir com a BYD. Os Estados Unidos vão bloquear tudo lá. Eles bloquearam TikTok. Já bloqueou o TikTok. Não aceitam a 5G chinesa, que é a tecnologia muito melhor que a norte-americana. Né? Bloquearam a HAL, celular. Então, agora. Eu não posso ficar nos Estados Unidos deixar onde?
Mas todas as fronteiras tecnológicas, a China está na frente, os Estados Unidos ele vai se isolar do mundo. Se isolar, ele vai se fuder. Quer dizer, Porque como é que ele vai completar os treinos se o resto do mundo vai... A China vai passar, mas vai tirar a moda. O que aconteceu no... Isso é uma tática de desespero. E o Elon Musk tenta fazer isso porque ele sabe que a vida dele é curta, né? Mas para o futuro da humanidade, os Estados Unidos já era. Os Estados Unidos, né, reinou aí, imperou como uma potência mundial durante mais de um século. Depois da Primeira Guerra Mundial, 18 até agora, né? Mas a partir de 2030, 2040, a China vai passar o PIB dos Estados Unidos. Todas as fronteiras. A China já é maior do que os Estados Unidos. Tem mão de obra maior, a tecnologia tem 25 fronteiras tecnológicas. Hoje no mundo, 15. Quem tem a melhor tecnologia é a China hoje, das 25 fronteiras tecnológicas. E as outras 10 não é dos Estados Unidos, tem dos Estados Unidos, mas tem da Alemanha, tem do Japão, tem da Coreia. Acho certo. Então, Fazer as roupinhas da China. já era para os Estados Unidos. Mas continuando aqui. O movimento francês de negritude reivindica aí uma consciência negra unificada, porque o propósito europeu foi sempre esse, dividir os negros. E quanto mais dividido, né, um reino dividido é muito mais fácil de ser dominado. Por eles não se unirem, né, na sua consciência, não vai ser possível mudanças significativas. Em 77, o Steve Biko, ativista anti-apartheid, ele foi inspirado pelo Frantz Fanon. Ele morreu sob custódia da política na África do Sul. O apartheid não é exclusividade também da África do Sul. A gente costuma estudar em livros de história que o apartheid, né, só aconteceu na África do Sul. Até o século XX existia apartheid nos Estados Unidos. Até a década de 60, pretos, negros lá não tinham direitos sociais. Não tinham direitos políticos, não tinham direito de votar. Tinha tudo separado, escola para branco e para negro. Ônibus, bebedouro, banheiro. Bairros. Nos Estados Unidos ainda existe bairros negros, né? Tem o próprio bairro lá do Chris, né? Todo mundo odeia o Chris. O Brooklyn, né? Que é um bairro negro. Então, o apartheid existiu na maior potência mundial que diz que é a terra da liberdade. É liberdade do caralho. Uma terra que foi construída em cima da escravidão e que manteve até o século XX um sistema de segregação racial. Terra, né, de liberdade, os canal, né? Em 78, o Edward Said, influenciado aí pela obra do Fanon, ele escreveu Orientalismo, né, um estudo pós-colonial das perspectivas ocidentais sobre o Oriente Médio no século XIX. Então, o branco, o europeu, o dominador, ele vai criando estereótipos. O oriental é assim, o africano é assado, e esses estereótipos é sempre um estereótipo no sentido de inferiorizar o outro. E agora o oriental vai passar. A China, que já era para ser mal potência há muito tempo, né? Porque se você pegar as 3 invenções que oportunizaram a oportunidade da Europa dominar o mundo, as 3 foram invenções chinesas: papel, pólvora e a imprensa. A bússola, as grandes navegações, tudo invenção chinesa. Caramba, a China teve Leite de China. Tudo invenção chinesa, mas os europeus pegaram e com isso eles dominaram o mundo. Com a pólvora eles dominaram os povos, né, os africanos, os americanos. Com a bússola eles fizeram as navegações. Os chineses eram pioneiros. O papel e a imprensa permitiu divulgar as ideias e aí colocar na cabeça dos outros que o europeu é superior, que o homem branco é superior. Mas agora vai vir a vingança, né? Os Estados Unidos já era. A Europa também. E a Europa já está se fudendo, porque a Europa está entrando maximamente. Os povos orientais também ali estão fugindo. $700 no máximo. Agora é tipo E como o europeu não reproduz, quem reproduz são os povos árabes, islâmicos, que estão pra lá. Filho por família. Quando tem. A taxa de O natalidade brasileiro tá tendo um é. sete, só Deus me livre. Aí chega os árabes lá fugindo lá, os sírios lá, todo mundo árabe, os orientais, do Oriente Médio. Tá indo pra Europa fugindo das guerras, dos conflitos armados. Aí é tudo muçulmano, eles têm 300 filhos, velho. Muito em breve.
A Arábia vai virar muçulmana. Não, e a coisa que não tem mais como frear e mudar. Não há nada que possa mudar. Terminando de explicar aqui, acho que acaba o horário também. Já acabou. Acabou? Só para terminar então. Então as culturas coloniais brancas igualam a negritude com a inferioridade. Isso é uma coisa do branco, o europeu criou isso. O negro é inferior. Os povos colonizados aí querem escapar dessa posição, mas a única forma que eles encontram de sair dessa posição é negando a própria negritude. Então o único destino, por isso que ele fala, do preto é branco, para tentar ser aceito. Então os povos colonizados assumem a hipotética superioridade das culturas coloniais, do homem branco. A única saída assim é rejeitar a negritude para ser aceito pelos brancos. Há um fato, os brancos se consideram superiores aos negros e construíram uma cultura de inferiorização dos negros. E que inclusive foi introjetada pelos próprios negros, que não se organizam, não se unificam e atuam muitas vezes contra eles mesmos, né? Aceitam a religião do homem branco. Aí, se você for ver, a religião que mais cresce no Brasil é a igreja evangélica, são os protestantes. E a grande massa da igreja protestante é composta de negro. E essas são as igrejas evangélicas, principalmente as neopentecostais, que mais metem o pau e demonizam as religiões de matriz africana, porque consideram elas religiões do demônio. Do diabo. Então demoniza a cultura do negro. Então o negro pregando contra a cultura dele mesmo, dizendo que a cultura dele, da origem dele, é diabólica, é do demônio. E isso é coisa de baixo. É a cultura do branco introjetada no negro, o negro reproduzindo e pregando isso na igreja. Muitos pastores negros falando isso na igreja, né? Então a inferioridade associada com o fato de ser negro levou muitos dos povos colonizados a adotar os padrões culturais do país mãe, desumano e até aspirar a uma existência branca. Lógico, né? Passe rápido. Dessas coisas.